Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos há um personagem que Jesus encontra que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. Esse homem tinha dificuldade de ouvir e tinha dificuldade para falar. Quase que é uma consequência, né? A deficiência uma complementa a outra neste caso aqui. Eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Eu também preciso ser curado na minha capacidade de ouvir. Às vezes eu escuto muito mal. Eu escuto, mas não estou ouvindo. Eu preciso ter a sensibilidade de sentir com o outro. Pode ser que você também viva o mesmo limite que eu. Você também perceba esse limite em você. Nem sempre você consegue se envolver com aquilo que o outro está lhe dizendo, e por isso você não leva a sério. Muitas transformações deixaram de acontecer na sua vida. Você deixou de contribuir com o funcionamento familiar porque você não faz questão de ouvir o que os outros estão dizendo. Você só escuta, mas não ouve. E às vezes o seu casamento, a sua relação familiar, a sua filiação, a sua maternidade, a sua paternidade, a sua fraternidade, sua amizade poderá ser muito melhor se você tiver a coragem de deixar cair as escamas do ouvido. E também ser curado na maneira de falar. Pode ser que você esteja machucando muito os outros quando você diz. Pode ser que sua fala esteja muito arrogante, que você esteja muito cheio de razão. Você não ganha muita coisa com isso. Pelo contrário, às vezes você perde a confiança do outro. É muito difícil acreditar numa pessoa arrogante. Quando nós somos arrogantes, nós perdemos a nossa autoridade. Nós perdemos a capacidade de comunicar. Ninguém gosta de ouvir uma pessoa arrogante. Às vezes nós estamos com toda a razão, mas nós somos tão arrogantes quando nós dizemos que nós retiramos toda a autoridade do que a gente está dizendo. Aí parece mentira o que nós falamos. Nas nossas relações de trabalho, a gente não ganha nada com a arrogância. Agora a gente ganha com a palavra conselheira, com a palavra amorosa, com a palavra que demonstra um interesse pelas soluções, pela palavra que demonstra um desejo de encaminhar o melhor para nós. E por que a gente insiste num formato que não ajuda a resolver? Por que insistir num formato, num jeito de ser gente que não contribui em nada nos meios onde nós frequentamos? Vamos deixar cair por terra a arrogância da palavra. Vamos aprender os formatos mais amorosos. Volto a dizer, há uma forma de dizer coisas pesadas, sérias, graves, de um jeito leve, de um jeito amoroso. A gente ganha muita confiança do outro quando nós abrimos mão da nossa arrogância. É a verdadeira liderança. O líder é aquele que é capaz de convencer os outros do bem que ele propõe de forma leve e de forma serena. E é muito bom a gente ser liderado por pessoas assim, que
que são capazes de propor desafios, mas com leveza. Por isso que nós somos fascinados pela palavra de Jesus, que continua nos motivando, coisas muito difíceis, porque não mudamos uma vírgula do que Jesus nos propôs. Continua sendo dura a palavra do Evangelho, continua sendo muito difícil a proposta que Ele nos fez, mas Ele o fez de maneira tão amorosa, de maneira tão carinhosa, tão misericordiosa, que ainda hoje nós continuamos acreditando na possibilidade de que essa proposta só nos faça bem. Como nos disse o Evangelho de hoje, Jesus passou fazendo o bem. Foi só o que Ele fez, o bem, quando ouviu e quando disse. Queiramos a mesma coisa, façamos do mesmo jeito, porque nós vamos fazer muito bem àqueles que passarem por nós, ou porque nós ouvimos certo, ou porque dissemos o que precisava ser dito. A salvação do outro passa, muitas vezes, pela nossa capacidade de ouvir e pela capacidade de dizer. E a nossa salvação também nos chega quando alguém nos ouviu do jeito certo, ou então nos disse o que precisávamos ouvir. É interessante porque nós estamos numa época, num tempo, onde nós estamos muito indispostos a ouvir. Queremos falar. Falamos muito, às vezes ouvimos pouco. E porque ouvimos pouco, perdemos a oportunidade de encaminhar soluções, ou até mesmo de corrigir algumas arestas entre nós. Rubem Alves dizia isso, que ele via tantas propagandas de cursos de oratória para ensinar as pessoas a falarem, curso para ensinar a falar, para falar em público, para ter uma boa retórica, para saber argumentar, mas ele desconhecia um curso de escutatória, que era justamente nos ensinar a ouvir. Quando a gente perde a capacidade de ouvir o outro, quando a gente perde a disposição de ouvir o outro, nós comprometemos muito os nossos relacionamentos. Boa parte dos conflitos que a gente enfrenta em casa é porque a gente desaprendeu de ouvir. E quando eu digo ouvir, minha gente, é criar a ambiência, a disposição para que aquilo que precisa ser dito seja dito. Porque às vezes a gente até diz, mas do jeito errado. Dizemos aos gritos o que deveria ser dito, com paciência, com tranquilidade, com serenidade. E por isso não resolvemos as questões. E é interessante porque quando eu não sei ouvir, eu provoco no outro naturalmente uma indisposição para me ouvir também. Quando Jesus devolve ao homem essa capacidade de ouvir, Ele está devolvendo ele às pessoas. Isso é muito interessante de identificar. Aquilo que o apartava e o que o dificultava de estar com os outros, de ter relações qualificadas. Quando eu digo relações qualificadas, são relacionamentos que nos fazem bem, que nos fazem crescer. Porque a salvação nos chega pelo ouvido. Sabia disso? Pela palavra que nos transforma. E Deus nos salva através das palavras das pessoas bem intencionadas que nos amam. Mas se a gente não escuta essas pessoas, como é que eu vou usufruir do benefício salvífico que me chega pela palavra do outro? É tão bom isso, não é? Quando você começa a conversar com alguém que, mesmo sabendo que você tem defeitos, começa a falar das suas qualidades. Você já experimentou o poder terapêutico de uma palavra motivacional? De alguém que por um instante lhe faz esquecer tudo o que foi fracasso na sua vida e começa a lhe conduzir através da palavra, do argumento. Que isso, que bobagem, você tem tantos valores, e começa a abrir estradas diante dos seus olhos que até então sozinho você não via, porque você só tinha condições de enxergar os seus erros.
Você só tinha capacidade de perceber a vida que não tinha dado certo. Você estava impossibilitado de enxergar futuro, só via passado. E de repente aquele amigo, aquela palavra que foi te motivando, que foi semeando sonhos dentro de você. É igual quando alguém percebe que nós temos talento para alguma coisa e a gente tinha medo de dizer que tinha vontade de desenvolver aquele talento. Você escuta aquele elogio e aquilo te enche de esperança. É verdade, né? Eu vou me ocupar disso, vou dedicar-me para que esse talento venha à tona. Jesus tinha uma facilidade muito grande de arrancar o fardo do outro. Como eu dizia, com a samaritana, através de uma conversa, ele vai conduzindo a samaritana por um processo, por um caminho, por uma estrada, que vai libertando aquela mulher de tudo o que até então causava agonia, dor, sofrimento, culpa. Naquele gesto de pedir água àquela mulher, Jesus começa a oferecer a ela um alimento infinitamente superior à água, ao pão, que era justamente o alimento da alma. E ele foi provocando naquela mulher a catarse. Sabe o que significa catarse? Purificação. É quando a gente vai jogando para fora os nossos excessos. A samaritana chegou diante de Jesus, ela também estava com sede, porque senão ela não iria buscar água. Ela não tinha reservas na casa dela. Ela precisou sair na direção do poço de Jacó, que já alimentava os seus ancestrais. Aquele poço, ele tinha um motivo religioso também para eles, para os samaritanos. Fazia parte de uma herança. Os samaritanos tinham tão pouco na vida, né? Então eles valorizavam tanto, por quê? Naquele poço, os seus ancestrais haviam saciado as suas sedes. Então ele estava indo lá com sua vasilha buscar água. Era meio-dia, um dia muito quente, e ela se deparou com Jesus. Foi então que ele começou a pedir a ela água. Mas o que na verdade Jesus queria era só começar uma conversa. Tá certo, ele podia estar com sede também. O inusitado aconteceu. Ele conversou com uma mulher que estava também sedenta de água física, mas sobretudo de vida. Ela estava sedenta de vida. Já estava no 6º casamento, uma vida toda errada. E Jesus, percebendo isso, começou a conversar com ela, começou a valorizá-la. E às vezes há pessoas que estão há um longo tempo tentando nos dizer, tentando nos falar, e nós não criamos a disposição interior ou até mesmo exterior, porque dependendo da cara que a gente faz para o outro, ele sabe exatamente que não pode dizer nada para nós, e aí nós vamos ficando surdos, embora tenhamos a capacidade de ouvir. Embora tenhamos a capacidade de ouvir, nós continuamos surdos. Ou então é aquela surdez que o outro nos diz a verdade, o outro diz tudo que nós precisamos ouvir para melhorar, para mudar de vida, e nós interpretamos aquilo como uma afronta, como um desaforo. Não está sabendo ouvir. Porque às vezes o que nos irrita não é que o outro nos falou a verdade, é que nós não queremos assumir que o outro nos falou a verdade. Então a gente escuta, fica irritado com o que o outro nos disse, não é porque ele não tinha razão, não. É porque ele estava coberto de razão, nós sabemos disso, mas não queremos assumir que ele tinha razão no que disse. Então, a nossa surdez também se manifesta aí. Eu ouvi perfeitamente, o outro teve condições de me dizer o que precisava dizer, e eu não considerei a verdade do que ele me dizia. Eu não percebi que aquelas palavras poderiam me ajudar a superar o que eu preciso superar. Ouvi com indisposição, ouvi com preguiça, ouvi achando que o outro está dizendo só para me encher o saco, só para me perturbar. Surdez. Estou surdo
Não estou sendo capaz de perceber a voz que me orienta. Não estou sendo capaz de decodificar a voz de Deus que fala pela voz humana. É por isso que o primeiro gesto, o primeiro grande milagre que Jesus realizava na vida das pessoas era modificar o que dizia aquele coração. Na minha conversão é assim. Eu modifico o que eu escuto desse coração, porque eu o liberto dos excessos e aí Deus começa a ter um canal direto comigo. Ele começa a ter acesso mais fácil a mim, porque o meu coração é essa ponte por onde ele passa e chega, ou não. Tudo vai depender do que eu faço com esse coração. Porque todos nós somos vítimas de nós mesmos. Todos nós carregamos este peso de nem sempre fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então eu vou vivendo essa purificação, vou transformando o meu coração, a minha mente, à luz desse evangelho que me é exigente, que me exige mesmo diariamente. Então é interessante quando você olha para o que lhe faz sofrer, você vai identificar um jeito de pensar as coisas. E quando você se dispõe a modificar a maneira como você pensa as coisas, você inicia um sofrimento purificador, que vai lhe arrancando daquele processo opressivo que até então você estava. Dei o exemplo do ciúme e volto a ele. Uma pessoa que é movida pelo ciúme, ela não tem paz. Ela vive para observar o que o outro está fazendo, quem estava com ele, quem foi com ele, quem deixou de ir, com quem que ele falou, com quem ele deixou de falar. E a pessoa vai se sentir sendo preterida, né? Ela vai se imaginando assim. A partir do momento que ela pensa, não faz sentido eu pensar assim. O outro tem o direito de ter a vida dele, e eu estarei ali, eu participarei de acordo com a minha possibilidade e com a abertura que eu posso alcançar. Aí, naturalmente, você começa a pensar diferente o outro e você. Quando eu tenho um coração que me é favorável, quando o meu coração está convertido, eu não vou precisar fazer muito esforço para querer o bem. Isso é fantástico, minha gente. A gente identificar que a conversão, a verdadeira conversão, faz com que o bem seja natural em nós. Que nem sempre a gente faz o bem que a gente quer. Por quê? É a concupiscência. Uma palavra difícil, né? Que fala de uma coisa muito simples. O que é a concupiscência? A tendência natural que nós temos de errar. E a conversão é isso. É você colocar a concupiscência num certo controle. É você identificar que em você existe uma fragilidade que precisa de cuidado. Eu sempre gosto desse exemplo. A fragilidade não pode nos assustar. É como um cristal. Eu tenho uma peça na minha casa que é preciosa. Então eu tenho que guardar de um jeito que ela não esteja exposta aos riscos de ser tratada de qualquer jeito, né? Por quê? Porque ela é de cristal. Ela é frágil. Então o que é frágil me indica que haverá um cuidado maior. Nós não temos almas rudes. Nós temos almas frágeis. E por isso que dentro de nós precisamos passar constantemente pela experiência do cuidado, pela experiência da compaixão, pela experiência da amorização. Porque se a gente não coloca amor nesse coração, se a gente não converte o nosso coração, querer o bem vai ser sempre um processo penoso para nós. Fazer o bem será sempre um processo doloroso. E não pode ser assim. A partir do momento que nós assumimos o cristianismo como uma proposta de vida, fazer o bem deve ser uma satisfação, um prazer. Eu acredito mesmo, minha gente, que quanto mais Deus toma posse do nosso coração, maior é a nossa capacidade de refletir. Por isso que nós somos adeptos de uma religião que nos ensina a reflexão. Por isso nós não somos adeptos de uma teologia cega, nós não somos adeptos de uma espiritualidade cega, infértil, porque não tem sentido. Todo aquele que se dispõe a seguir os passos de Jesus tem que estar disposto a viver a reflexão diária, porque até mesmo a análise da nossa vida
passa pela reflexão que fazemos dela. Se eu deixo de me refletir, eu perco o compromisso comigo e naturalmente comprometo o tecido social que precisa da minha qualidade humana. Porque quando nós estamos verdadeiramente diante de Jesus, Ele realiza em nós um despojamento. Primeiro Ele faz a gente jogar tudo no chão, igual Ele fez com o jovem rico. Tem que estar de mãos vazias para estar diante de Jesus. Esqueça tudo que você tem. Esqueça. Isso não servirá de nada no primeiro encontro. Só se encontra verdadeiramente com Jesus aquele que está despojado de tudo o que pensa ter alcançado até o dia de hoje. Quanto mais rica uma pessoa fica espiritualmente, mais vazia ela se sente, não no sentido de não ter significado a vida, mas mais espaço ela vai criando dentro para ela poder receber mais. Diferente dos acumuladores. Você já viu aqueles programas que passam mostrando os acumuladores? É tão triste aquilo, né? Você pode olhar e fazer o seu julgamento. Como é que uma pessoa consegue viver num ambiente tão acumulado? Num ambiente tão saturado de objetos materiais? Pois é uma doença. É um desequilíbrio. Aquele é o ponto alto de um apego exacerbado à matéria. Mas há pessoas que procuram na matéria essa felicidade. Extrapola aquilo que é necessário para nós. Sim, a felicidade comporta necessidades materiais. É muito bom a gente ter. Mas o ter, se ele não estiver revestido de realidades espirituais, de significados espirituais, torna-se apenas um fardo. Porque é o ter sem espiritualidade. É o ter sem significado espiritual. Porque eu posso muito bem revestir o que a vida me deu através do meu trabalho de significados espirituais. A minha casa, por exemplo, ela deixa de ser um peso para mim quando ela se torna o lugar do meu verdadeiro repouso, do meu verdadeiro descanso, do lugar onde eu reencontro a minha paz, a minha tranquilidade, onde eu me refaço dos meus cansaços e onde eu coloco as pessoas que eu amo. Não é apenas uma casa para ser bonita, não. É uma casa para ter significado espiritual. Isso é, ali, as pessoas que transitam por ali se amam. Todo mundo que frequenta aquela casa passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. A nossa relação com os nossos funcionários, né? É tão bonito quando você entra dentro de uma casa e você percebe que ali o respeito pelo outro está nos pequenos detalhes. O outro não é enxergado como apenas um objeto para satisfazer necessidades, não. O outro é um ser que faz parte da alegria da minha casa. Não é só pelo serviço que ele me faz, que ele me presta, não. É pela satisfação de tê-lo comigo. Poderia ter muitos funcionários e ele poderia ter muitos patrões, mas escolheu a mim, eu escolhi ele. E isso passa a fazer parte de uma felicidade espiritual. Você estar acompanhado de pessoas que você aprendeu a amar, que você incorporou à sua vida. Às vezes a gente só pode superar uma fase da vida depois que a gente teve condições de partilhá-la com alguém. Depois da partilha é como se alguma coisa pudesse fazer avançar na direção de uma melhora, de uma superação. Na psicologia mesmo nós aprendemos que toda vez que nós temos coragem de falar sobre uma determinada realidade, que até então era só guardada por nós, que pertencia àqueles segredos que nós jamais tivemos coragem de contar a alguém, de alguma maneira a gente começou a superar. O silêncio nos amordaça, ele pode muitas vezes piorar uma realidade. Quando eu partilho, eu tenho condições de dar passo na direção de uma superação. É por isso que a conversa ela é sempre terapêutica. A samaritana estava carregada pelos fardos do passado. Tinha até medo de contar que já tinha tido tantos maridos, que já tinha errado tanto com a sua vida sentimental. O que Jesus fez com a samaritana foi retirar dela
os fardos que a impediam de saber quem ela era e o que ela podia. Ela estava na dinâmica dessa música. Nem toda reza é santa, nem todo escuro é breu, nem toda beleza encanta, nem tudo que tenho é meu. É isso mesmo. Ao fazer a experiência do Cristo, eu o recebo na minha alma, ele passa a ser o hóspede da minha alma, e ele começa a me ajudar a trabalhar comigo para fazer esse artesanato diário do meu caráter, da minha personalidade, percebendo o que em mim ainda não é semelhante a ele, fazendo comigo aquilo que talvez nenhum ser humano foi capaz de fazer. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Porque nós somos transformados pela palavra, e se a gente perde a capacidade de ouvir, e até quando eu leio, eu estou ouvindo porque essa palavra, ela tem uma voz interior. Quando eu passo os olhos pelo texto, há uma voz me dizendo interiormente. Quando eu estou surdo por causa do meu estilo de vida, nem mesmo aquilo que eu leio me toca. Estou tão agitado, estou com uma vida tão corrida, que não tenho a feliz oportunidade de ser tocado pelas palavras. E feliz daquele que acredita que esse evangelho, que já aconteceu na vida de tantas pessoas, possa acontecer na sua vida também. Vamos pedir a Deus hoje a graça de também sermos curados, como este cego foi. Desculpe-me, como este surdo e mudo foi.